Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, o único Deus que há na terra e no céu, Pai. Aquele que criou o céu e a terra e tudo o que nela há. Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, que é um milagre que o Senhor nos dá todos os dias. Te agradecemos pelas alimentações, Pai amado, tanto sólida como espiritual. Te agradecemos por permitir estarmos aqui para te cultuar, meu Deus. Te pedimos, Senhor, que afaste de nós, Senhor, toda distração, Pai amado, nesse momento, e que possamos nos concentrar apenas em Ti, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, possa chegar àqueles lugares que ainda não Te conhecem, ou aquelas pessoas, Senhor, que Te conhecem, mas estão distantes da Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa incomodá-las, Pai amado, e que elas se arrependam dos seus maus caminhos, Senhor, dos seus pecados, e se voltem para Ti, Senhor. Pai, obrigado por esse devocional que vamos fazer agora. Peço, meu Pai, que nos dê entendimento, sabedoria e compreensão, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. De maio. E o devocional de hoje é referente a Cântico dos Cânticos ou Cantares, Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo todinho, tá bom? Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Como um lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é meu amado entre os outros homens.
Eu me sinto feliz nos seus braços e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças e maçãs para me refrescar, pois estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça e a direita me abraça. Mulheres de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corço. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro pelas janelas. Está me espionando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Venha então, minha querida. Venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou. E as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos, o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já se pode sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor. Venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, apanhem as raposinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. O meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios. Enquanto o dia está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como um filhote de corço nos montes de Beter. Vamos para algumas referências e comentários de Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Saron, planície situada na costa do mar Mediterrâneo, ao sul do Monte Carmelo. Referências: Isaías, capítulo 35, versículo 2, Isaías, capítulo 65, versículo 10, capítulo 2, versículo 3, a macieira. A noiva responde ao elogio feito pelo noivo, no versículo 2. Referência: Cantares, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 7.
Capítulo 2, versículo 4. Salão de festas. O texto hebraico traz: casa do vinho. Uma cabana espaçosa que os cultivadores das plantações de uvas usavam para beber e festejar. Referências: introdução de Cantares, de Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Capítulo 2, versículo 3 e capítulo 1. E Esté, capítulo 7, versículo 7. O vinho, em Cântico dos Cânticos, é símbolo de prazer. Referências: Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 9 e capítulo 8, versículo 2. Nos entregamos ao amor. O texto hebraico não é claro e as traduções variam. Capítulo 2, versículo 5. Desmaiando de amor. Referência: Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 2, versículo 7. Mulheres de Jerusalém. Referência: Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Gazelas, corças. Referências: Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 5. E capítulo 7, versículo 3. E capítulo 8, versículo 14. Perturbar o nosso amor. Referência: Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 8, versículo 4. Capítulo 2, versículo 9. Gazela, coço. Referência: versículo 7 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. O inverno já foi. O tema da primavera, quando as plantas começam a brotar. Volta a aparecer em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 11 e capítulo 7, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Rolinhas. Uma espécie que no inverno voa para regiões quentes e que na primavera volta. Referência: Jeremias, capítulo 8, versículo 7. Capítulo 2, versículo 14, de Cântico dos Cânticos. Pomba. Neste livro, as pombas simbolizam pureza, gentileza, simplicidade e desejo. Referências: Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 12, versículo 2 e capítulo 12, versículos 6 e 9. Capítulo 2, versículo 15, de Cântico dos Cânticos. Peguem as raposas. Ao que parece, as raposas são qualquer coisa ou pessoa que ameaça prejudicar a plantação de uvas, isto é,
o amor que une os noivos. Referência, introdução de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 1. Capítulo 2, versículo 16. É meu, sou dele. O amor do casal é mútuo e exclusivo. Referência, Cantares, capítulo 6, versículo 3 e capítulo 7, versículo 10. Lírios. É possível que lírios se refira à noiva, versículo 1. Este versículo é repetido em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3. E por fim, capítulo 2, versículo 17. Monte Gibeté. Também se pode traduzir assim: montes separados. Estes montes são uma maneira de falar sobre a própria noiva, mais especificamente sobre os seios dela. Referência, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 6 e capítulo 8, versículo 14. E o versículo em destaque é o versículo 15, que diz assim: peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas entreguem a nossa plantação de uvas, que está em flor. Vamos ver que Charles Spurgeon fala sobre esse versículo. Um pequeno espinho pode causar muita dor. Uma pequena nuvem pode esconder o sol. Raposinhas podem estragar as vinhas. E pequenos pecados fazem mal ao coração terno. Estes pequenos pecados tocam a alma e fazem-na tão cheia daquilo que é detestável para Cristo, que ele não mais terá um relacionamento e comunhão confortáveis conosco. Um grande pecado pode não destruir um cristão, mas um pequeno pecado pode torná-lo miserável. Jesus não andará com o seu povo a menos que ele se afaste de cada pecado conhecido. Ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Alguns cristãos raramente desfrutam a presença de seu Salvador. Por que isso? Certamente deve ser uma aflição para um filho sensível estar separado de seu pai. Você é filho de Deus e ainda assim está satisfeito em seguir sem ver a face de seu pai? O quê? Você é a esposa de Cristo e mesmo assim está contente sem sua companhia. Certamente você caiu em um triste estado, pois o peito da esposa de Cristo chora como uma pomba sem seu companheiro. Faça então a pergunta: o que afastou Cristo de você?
Ele esconde sua face atrás de muralhas de seus pecados. Essa muralha pode ser construída muito facilmente com pequenas pedras, como com grandes rochas. O mar é feito de gotas, as rochas são feitas de grãos, e o mar que o separa de Cristo pode estar cheio das gotas de seus pequenos pecados. E a rocha que furou seu barco pode ter sido feita pelo trabalho diário dos habitantes dos corais de seus pequenos pecados. Se você quer viver em Cristo, andar com Ele, vê-lo e ter comunhão com Ele, livre-se das raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Jesus o convida a ir com ele e apanhá-las. O Senhor certamente irá, como Sansão, apanhar as raposas de uma vez e facilmente. Vá à caçada com ele. Amém. Vamos continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 131. Humildade e confiança em Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de confiança. Referência, introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo introdução do Salmo 3, do Salmo 2, versículo 3. Escrito por alguém que venceu o seu orgulho e encontrou paz e segurança em Deus. E o versículo 1 inicia assim: Canção de peregrinos, de Davi. Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 131, que só tem duas referências e comentários, que é o Salmo 131, título hebraico, introdução do Salmo 3, versículo 5, e introdução do Salmo 4, versículo 1. E Salmo 131, versículo 2, criança desmamada. Mesmo tendo perdido o privilégio de se alimentar ao seio da mãe, a criança se acomoda nos seus braços, nos braços da mãe. Há outras passagens que
que comparam Deus com uma mãe. Referências: Isaías, capítulo 66, versículo 12, versículos 12 e 13. Oséias, capítulo 11, versículos 3 e 4. E Lucas, capítulo 13, versículo 34. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 131. Que Deus os abençoe.